Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala, João, beleza? Fala, Marquinhos. Beleza, e com você? Tranquilo. João, estamos nos vendo, cara, gravando o nosso podcast nos vendo. Estou vendo o João no meu computador. O João me vê também. Essa é uma novidade aí do nosso podcast. A partir de agora, ele não vai estar no YouTube as nossas caroças, assim, né? Vocês não vão acompanhar o nosso podcast com imagens, mas a gente vai colocar vários cortes por aí, pelas redes. Então a gente está começando também a gravar com câmera para vocês poderem ver no momento em que estamos comentando os cortes. Enfim, estamos expandindo aí nossas... Em breve no TikTok, né? Em breve no TikTok, nossas redes, né, cara? Eu nunca me imaginei fazendo essas coisas, João. Nunca TikTok, né, cara? Nunca me imaginei. Mas é isso, a gente é da época do Orkut, né, cara? Agora, pô, essa fala... Enfim, a galera não deve nem mais tá entendendo. Da época do Mirk. Pois é, ICQ, né? Aquelas coisinhas todas. A galera tá velha mesmo, a galera tá velha. É isso. Vamos então passar. A gente tá gravando hoje, aquela tradicional quinta-feira gravando. Começamos a gravar o podcast meio-dia. Possivelmente a gente vai parar no meio e volta à noite, mas enfim, quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. Vamos então passar pro nosso primeiro bloco para tratar do que interessa. É isso, gente. Primeiro bloco, voltamos aí àquela tradição de falar sobre a guerra. A guerra continua, né? Aqui, como a gente comentou na semana passada, depois do resultado ali do Tribunal Internacional, que não deu nenhuma, enfim, não decidiu pela paralisação da guerra. A guerra continua. A gente chegou mais uma vez essa semana a números estratosféricos, né? No que diz respeito aí aos mortos. A gente chega com quase 27 mil mortos, 26.900. É o dado atualizado no dia de ontem, né? Pela ONU, que recebe as informações do Ministério da Saúde da Palestina, né, e o de Gaza, que é coordenado pelo Hamas, chegando também a quase 66 mil palestinos feridos ainda aí nessa guerra. 222 soldados israelenses morreram desde o início da guerra no dia 7 de outubro. No início da guerra, não, desde a entrada terrestre, né, por Israel, na faixa de Gaza, e quase 1.300 também são os números oficiais de soldados que teriam sido feridos lá no enclave palestino. Isso aí não estamos contando o número, né, de israelenses mortos, civis e militares, no dia do ataque em si, no dia 7 de outubro, sem falar nos mais de 100 reféns que continuam aí há 117 dias sob o domínio do Hamas. João, a guerra continua pesada, como eu acabei de mostrar, a fome continua em Gaza, o que entra, né, de ajuda humanitária, obviamente, não é o suficiente. Essa semana a gente viu a batalha aumentando muito na região de Khan Yunis, inclusive aquele mapinha que volta e meia eu compartilho lá no Twitter, ele já mostra também mais avanços do exército israelense, chegando muito perto da cidade de Rafah, que é a cidade mais ao sul da faixa de Gaza, fronteira com o Egito, e também se aproximando muito de uma região que Israel, desde o início da guerra, colocou ali como uma região uma região segura, vamos dizer assim, que fica bem na região litorânea sul da faixa de Gaza. O exército está chegando também por ali, a gente já vê os avanços, e muitos soldados mortos essa semana também. A gente chegou há 2 dias atrás, 4 soldados morreram em num só dia, né? O que, obviamente, a cada momento que isso acontece, o país inteiro se mobiliza, como a gente já comentou muitas vezes. Os soldados são pessoas que todos nós conhecemos. Ainda sobre a faixa de Gaza, a gente viu, mais uma vez, né? Volta a questão aí a ser falada, a questão dos túneis, né? Porque a gente vê que quanto mais o exército avança pela faixa de Gaza, mais túneis aparecem, falam em dezenas de quilômetros de túneis, ou centenas até, a gente pode dizer, de quilômetros de túneis que foram construídos no subterrâneo ali na faixa de Gaza. O exército não tá sendo fácil, né, para destruir muitos desses túneis. Inclusive, no norte da faixa de Gaza, muitos ataques às tropas israelenses saem desses túneis ainda. Essa semana a gente recebeu notícias que Israel estaria usando água para destruir parte desses túneis. Não sei até que ponto isso é eficiente, mas enfim, depois da semana passada que saiu a notícia de que os túneis simplesmente estavam sendo deixados de lado, porque não estavam sabendo o que fazer com isso, essa semana a gente tem essa outra notícia. E, por fim, mais uma notícia da faixa de Gaza, seria que Israel estaria também, o exército, né, estaria também incendiando casas de palestinos com o avanço das tropas. Do outro lado, na Cisjordânia, a gente continua vendo também o aumento, né, a continuação da violência. Mais tropas israelenses continuam por todo o norte da Cisjordânia, principalmente também na região sul, na área ali de Hebron. E como, não sei se os nossos ouvintes tiveram acesso, mas enfim, foi muito divulgado nas redes sociais, no Twitter, vários vídeos de soldados israelenses daquelas
unidades que eles entram disfarçados, né? São os Mistaravim, são os infiltrados, né? Exatamente como a gente vê na série Fauda, eu chamei de Fado agora, porque a minha filha, ela tem uma como é que chama? Ganenet, né? Uma moça que trabalha com ela na creche, que ela é árabe, palestina, que mora da cidade de Loda, aqui perto de casa, e ela se chama Fádua. Enfim, é bom que eu tenha chamado Falda de Fádua e não Fádua de Falda, né, cara? Enfim, mas esse é um erro que eu já vi várias vezes. A diretora da creche, ela chama a professora da creche de Falda, ao invés de chamar de Fádua. Mas enfim, o que a gente vê voltando lá para a unidade, para a unidade de infiltrados, é uma unidade que exatamente como a gente vê na série Fauda. Eles entraram na cidade de Jenin. Essa é uma unidade que ela é usada constantemente, né? Principalmente na Cisjordânia. E eles entraram no hospital em Jenin, todos eles disfarçados de militantes, de médicos, para evitar suspeita, e mataram 3 militantes palestinos ali dentro do hospital, o que, enfim, mostrou aí realmente a possibilidade de fazer isso em vida real que o exército tem. É isso, João. Esse é um resumão geral aí dessa guerra que, por mais de 117 dias, arrebenta nossos corações. Pois é, Marquinhos, eu vou começar pelo final do seu comentário. A verdade, primeiro, na verdade, eu vou começar pela questão da falda, né? Falda em árabe significa cal, né? Então, deve ser um pouco desagradável para essa professora da creche da sua filha ser chamada de caos pela diretora. Não, pois é, a diretora, ela nem... O ato falho. Não é nem ato falho, porque ela não para, sempre ela só chama a moça de falda, só falda, tipo, ela não faz o link, mas enfim. Enfim, pois tomara que a moça não leve a mal, ou já tenha, enfim, porque a gente já se acostuma com qualquer coisa na vida. Mas bom, vou começar pelo fim, como eu disse. Esse caso, na verdade, eles estavam vestidos de médicos e de enfermeiros, e isso é muito relevante para a informação. Porque as leis de guerra proíbem que soldados, ou que qualquer força enfim, que esteja envolvida no conflito, ela traje uniformes de profissionais da saúde, ou também de educação, se no caso fosse uma escola, enfim, de profissionais específicos de uma área, e civis, mas especialmente da saúde, porque ali você envolve, enfim, uma área que é responsável por cuidar de feridos, né, que as pessoas estão em situação de gravidade de saúde, muitas delas, né, que estão no hospital naquele momento. Então isso é proibido por lei, né, e não é a primeira vez que o exército israelense usa estratégia, tem uma denúncia do ano de 2015, e pelo que a gente vê, isso aconteceu novamente, enfim, os vídeos circularam, é difícil contradizer esses vídeos, o que tem que comprovar se são vídeos atuais ou não, o exército ainda não confirmou, não admitiu também não negou, né, essa incursão, mas isso é um crime de guerra. Mas o Hamas faz isso também, né? O Hamas também se mistura entre civis, se disfarçam disso, daquilo outro. É verdade, mas o fato do Hamas cometer um crime de guerra não tem que dizer, não diz que o exército de Israel tem que cometer um crime de guerra. Além do mais, se existe uma diferença moral entre o exército de Israel e o Hamas, deveria ser justamente essa, né? Essa deveria ser uma delas. E por último, que não é menos importante do que isso, o exército israelense é um exército pertencente a um Estado nacional, né? Então você usar de estratégias de grupos terroristas, porque isso aí não é guerrilha, né? Isso não é, enfim, não dá pra chamar nem de militância, é terrorismo. Uma das características do terrorismo é você confundir o seu inimigo trajando roupa de civis, para que o seu inimigo não atue contra você, suspeitando que você possa ser um civil, ou crendo que você possa ser um civil. E a questão do hospital ela é ainda mais delicada, porque ela coloca em risco todo o corpo profissional do hospital. Por quê? O médico, no caso, que pode ser um combatente do exército, ele passa a ser um alvo para os terroristas que estão no hospital do Hamas ali, ou da Jihad Islâmica, ou do grupo que seja. Eles vão passar a desconfiar de qualquer médico, de qualquer enfermeiro do hospital, porque eles não sabem se ele é um soldado, ou se ele é disfarçado, ou se ele é um médico, e o soldado é inimigo dele, e o soldado não está vestido de maneira diferente. Então, de repente, você coloca todo o hospital numa situação de tensão, num risco de confronto com que ocasiona, eventualmente, a morte de vários civis, e etc. Qual eu imagino que vai ser a resposta do exército de Israel, caso eles confirmem essa informação? Esse disfarce de médicos possibilitou que a gente possa fazer uma operação cirúrgica dentro do hospital e evitar a morte de civis. E aí, enfim, a questão que fica no ar é aquela. Então você pode desrespeitar uma lei de guerra para que você não desrespeite outra lei de guerra? Enfim, aí é uma questão de causa e consequência, e as pessoas que acham que os fins justificam os meios, né? Que em geral, isso é importante a gente dizer, elas só justificam os meios quando quem executa esses meios é a pessoa que está do seu lado no mapa político, né? Senão, se o outro lado que utiliza essa máxima de os fins justificam os meios, ele está errado, mas enfim, fechando esse parênteses, elas vão acreditar, e as pessoas que não querem acreditar por razões óbvias também não vão acreditar, e vai ficar por isso mesmo, porque essa batalha é retórica, e no momento que o Hamas desrespeita várias leis de guerra, então o exército israelense ele se sente também possibilitado
obrigado, pelo menos na disputa da narrativa, a desrespeitar esses crimes de guerra. Mas tem um outro diferencial aí, né? Que o exército israelense, o Estado de Israel, no caso, ele é réu no tribunal internacional por crimes de guerra, e isso é uma situação que complica um pouco a defesa do país. Você acaba de demonstrar, no caso, se isso for confirmado de fato, que você cometeu um crime de guerra, né? Menos de uma semana depois da sentença, enfim, transitória, né? O mérito não foi julgado, mas parcialmente o tribunal já deu seu parecer, inclusive com algumas medidas protocolares a serem atendidas por Israel, foram anunciados pelos juízes do caso. Então a gente vai comentar sobre isso no terceiro bloco melhor, mas esse assunto vai voltar em outras notícias. Então é uma situação, sim, realmente estapafúrdia, né? Que a gente fica observando. Não parece que Israel é réu no tribunal na ONU, não parece que essa é justamente a crítica que o exército israelense faz ao Hamas, né? É um negócio que chega a ser bizarro. Chega a ser bizarro como isso é autorizado e como isso é normalizado, outra vez, vou falar, se é que isso é confirmado o que aconteceu agora, mas ao que tudo indica Enfim, sobre a situação em Gaza. Bom, o exército agora, ele está, segundo a sua própria explicação, eu ouvi isso do correspondente militar do canal 12 de televisão, o Nir Dvori, ele alega que o exército de Israel está na fase 3 do confronto, né? Que enfim, a primeira fase era você realizar bombardeios aéreos e fazer todos os danos possíveis na estrutura do Hamas na faixa de Gaza. A segunda fase era você conquistar o norte da faixa de Gaza. E a terceira fase é a fase intensa na cidade de Khan Yunis e na região de Khan Yunis, que está na parte centro-sul de Gaza, da faixa de Gaza, né? Que é uma cidade estratégica, porque é lá que os militares israelenses têm a convicção que estão escondidos os líderes do Hamas, e também é lá que existe a convicção de que estão, enfim, a parte da estrutura militar do Hamas, da segunda maior estrutura militar do Hamas na faixa de Gaza, só perdendo para da cidade de Gaza, que já foi conquistada, né? E totalmente, aparentemente, o Hamas teve sua estrutura inteira eliminada daquela região, né? Além disso, também há a suspeita de que parte dos reféns está sendo escondido em túneis na região de Khan Yunis. Então, o exército está lá, realizando suas operações, e o próximo passo seria a distância que existe entre Khan Yunis e Rafah, que é a parte sul da faixa de Gaza, que eu acredito que seja uma etapa da operação que não vai acontecer, porque a gente tem em Khan Yunis uma população de cerca de 350 a 450 mil pessoas, sim, a gente não sabe ao certo, mas já é um número muito alto de pessoas para uma região pequena, e abaixo de Khan Yunis a gente tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas vivendo, né? No território que corresponde a entre 30% e 40% da região da faixa de Gaza inteira. Então, essa é uma operação que eu vejo muito improvável no momento, né? Mas pela pressão internacional dos próprios Estados Unidos para que Israel mude o caráter da guerra, e de fato já mudou, ela já não tem mais a intensidade que ela teve nos primeiros 90 dias, mas essa última etapa, pela quantidade de civis, enfim, focados praticamente ali, né, apertados num espaço tão pequeno de terra, passa a ser praticamente impossível que o exército realize a operação ali, não só pelos civis que poderiam morrer ou que eventualmente morreriam numa incursão como essa, mas também pelas dificuldades que representam o território superpovoado para o exército realizar qualquer operação ali. E agora, aparentemente, o que o exército está fazendo é se focando em túneis do Hamas ali, porque os batalhões do Hamas acima da terra, eles estão sendo gradualmente combatidos e eliminados ali. Não são combates fáceis, existe uma grande população civil naquela região. Israel avisa essa população, vamos atacar esse lugar, saiam daí, vão para o lugar tal. Isso não sempre acontece, a gente falou na edição passada, na edição 233 do podcast, por que isso não acontece, então não vou me repetir aqui, né? Mas há suas razões que não tem a ver com apoio ao Hamas especificamente. De certo há um número de pessoas que se retira do lugar, mas muita gente fica, e enfim, isso dificulta um pouco essas ações em cima da terra, mas eventualmente o exército vai terminar com essas ações para os grupos que estão posicionados ali. Os túneis são uma questão à parte, porque não se sabe quantos quilômetros de túneis existem na faixa de Gaza. E não existe a menor possibilidade do exército israelense destruir todos os túneis que o Hamas construiu. Tem gente que fala em 700 quilômetros de túneis. Tem túneis com uma estrutura gigantesca por onde podem passar carros de passeio, outros que são muito apertados, tem túneis muito pequenos, de distâncias pequenas, tem túneis de quilômetros de extensão. Inclusive o exército filmou os soldados entrando num túnel bem estruturado essa semana e caminhando 1 quilômetro dentro desse túnel, né? E com muito espaço ainda para andar. O Hamas não esperava que o exército fosse entrar nos túneis, até porque a orientação inicial era que o exército não adentrasse os túneis, era que atuasse somente na parte de cima, que jogasse granadas ali, destruísse os túneis, mas o exército começou a entrar em alguns dos túneis, nos principais. Eles conseguiram já, por informações de inteligência, mapear grande parte
parte dos principais túneis existentes, e eles estão agora atuando nesses túneis também. Então essa é a atuação nessa região de Khan Yunis, enfim, que deve ser o último alvo de uma operação intensa do exército de Israel na faixa de Gaza. Por que eu acredito nisso? Porque eu acredito que no sul é impossível uma operação com esse nível de intensidade ali também. Enfim, basicamente essa é a situação ali. No norte, a situação continua mais do mesmo, essa guerra de atrito, uma explosão aqui, outra ali, uma morte aqui, outra ali. Na Síria não aconteceu muita coisa. O sul de Israel, a parte próxima a Eilat, também está mais tranquila nos últimos tempos, principalmente após os ataques dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, do Reino Unido, no caso, contra os Houthis no Iêmen, que prometeram revidar isso e aquilo. O Irã também disse que qualquer ataque contra o Irã vai representar uma resposta dura do Irã, mas até agora não aconteceu nada. E o Irã, inclusive, está retirando, segundo fontes disseram à imprensa árabe, seus principais membros, seus membros do alto escalão da Guarda Revolucionária da Síria, temendo bombardeios direcionados a israelenses e assassinatos seletivos. Ou seja, eles estão recuando, né? Eles estão retirando os seus oficiais dali, para que, enfim, quando Israel efetue seus bombardeios ali, eles não sejam as vítimas, e que se destrua o armamento, se matem, se assassinem seletivamente aí alguns oficiais do Hezbollah, mas não os iranianos. Então, está surtindo momentaneamente efeito esses bombardeios norte-americanos e britânicos ali na região do Iêmen, e as ameaças ao Irã. Até porque, enfim, teve soldados americanos mortos na Jordânia, teve no Iraque, os Estados Unidos revidaram em alguns outros lugares também. A situação esquentou para o lado de lá, mas aí esfriou para o lado de cá, né? Porque para Israel isso refletiu em uma diminuída nas tensões com o lado norte oriental. E a se concentrou principalmente na faixa de Gaza, na Cisjordânia, sobre a qual não se escuta falar muito, mas a situação ela segue tensa lá, enfim, sem grandes melhores. Passa a palavra para Marquinhos para ele poder seguir com a próxima notícia do bloco. Só um comentário acerca disso da região sul de Gaza, né? É exatamente a região que você falou de Rafah. No episódio passado eu comentei sobre a matéria que saiu no Haaretz, né? Que a gente via centenas de milhares de barracas, né? De refugiados que foram colocados ali. Então, 1,5 milhão de pessoas aí que você acabou de colocar, que estão na região de Rafah, a grande maioria delas está em barracas, nessas barracas que eles, enfim, completamente improvisadas que eles construíram, montaram ali, e essa é a situação daquela população vivendo ali. Uma coisa que aconteceu também essa semana foi que a gente teve mais uma vez um ataque de mísseis, né, vindo aqui em direção ao centro do país, depois mais de um mês, né, míssil em Tel Aviv, míssil enfim, toda a região, não passou muito ao norte de Tel Aviv, foi mais a região ao sul de Tel Aviv, Rehovot, Rishon LeZion, chegou até um pouco antes do aeroporto, e esses mísseis saíram da região norte de Gaza. Também Ashdod, se eu não me engano, recebeu mísseis, 2 mísseis essa semana. Então, apesar de Israel já ter o controle há mais de um mês ali da toda a região norte, a gente ainda vê militantes do Hamas atuando, o que coloca uma série de questões, né, acerca de se realmente há esse controle israelense daquela região. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, onde a gente vai falar sobre o acordo de cessar-fogo que vem sendo discutido aí, né, entre Israel, o Hamas, o Egito, o Catar, a França, enfim, todo mundo envolvido nesse acordo para cessar fogo. Afinal de contas, o mundo agora tá dando um peso maior, porque ninguém mais aguenta ver essa guerra. A gente tem os reféns, a gente tem prisioneiros palestinos do lado de cá, e a exigência do Hamas, né, para que essa guerra pare, para que, enfim, qualquer acordo de cessar-fogo, de troca de reféns, aconteça. Uma discussão extremamente complicada, como a gente falou na semana passada, no último episódio. A pressão aqui dentro de Israel para a libertação dos reféns está muito grande, né? A gente vê as famílias optando por manifestações mais agressivas, não estou falando violenta, estou falando agressiva, tentando fechar ruas, eles estão partindo para uma outra forma de atuação, até porque eles sabem que tem visto, né, que o que eles fizeram até agora não surtiu muito efeito. Por outro lado, a gente viu pesquisas, né, saindo de opinião pública aqui em Israel, colocando que enfim, metade da população não é a favor de uma troca de prisioneiros, de uma troca de reféns, né, por prisioneiros, que vai libertar milhares de prisioneiros palestinos, muitos deles prisioneiros de segurança, né, os chamados prisioneiros de segurança, que são pessoas que foram presas por questões relacionadas ao conflito palestino-israelense, ou por terem cometido ataques, ou por terem tentado cometer ataques, enfim, suspeitos e participarem de organizações, enfim, e essas pessoas são os chamados presos de segurança. Então é isso, João, a gente tem um cessar-fogo aí que pode, que, como eu falei, uma das exigências, né, que é a guerra pare. É óbvio que o Hamas sabe que isso não vai acontecer nesse momento,
momento, então se essa for cláusula pétrea e o acordo para a libertação não vai acontecer, a gente vê Israel, né, querendo, parte da população pressionando muito para a libertação dos reféns, enquanto isso, outra parte nem tanto, vamos dizer assim, achando que o preço não pode ser muito caro, né, que o preço tem que pagar menos para que os reféns sejam libertados pelo Hamas. E um outro terceiro ponto, um outro terceiro ator que eu vou colocar no caso, seria o governo israelense, na sua figura de Bibi Netanyahu, que, enfim, não sabe muito o que fazer, até porque tem membros do próprio governo que estão contra a libertação dos reféns, estão contra qualquer tipo de acordo com o Hamas e qualquer tipo de possibilidade para que essa guerra pare agora. E aí, cara, esse acordo de cessar-fogo aí, sai ou não sai, cara? Cessar-fogo não, né? Cessar-fogo é troca de reféns. Sai ou não sai? O acordo não sai. Pode gravar. Cravou, hein? Cravou! Pode gravar e pode colocar isso no corte, porque isso eu tô batendo o pé aqui. Esse acordo não sai. Hein? É uma convicção total. Eu não tenho bola de cristal, mas é uma convicção minha, da qual eu não me restam dúvidas sobre a minha certeza. E eu vou explicar agora por quê. Mas antes a gente falar um pouco sobre o que é o acordo. O acordo, basicamente, ele, enfim, inclui a liberação de cerca de 35 reféns israelenses. A prioridade são, obviamente, mulheres e crianças, depois pessoas com problemas de saúde, depois idosos, e um dia de cessar-fogo por cada libertação de cada refém, podendo ser estendido por mais uma semana, caso haja mais libertações. Israel, enfim, liberaria, nesse acordo, centenas de presos palestinos, inclusive alguns com envolvimento direto em ações terroristas que causaram morte. O que em hebraico se diz, a expressão usada, tem as mãos sujas de sangue. Enfim, essa é basicamente a proposta do cessar-fogo. O Hamas quer que dentro dessa proposta esteja incluído também os termos para um cessar-fogo definitivo de longo alcance, e Israel se nega a essa cláusula. Mas, a princípio, você pode incluir que os termos de cessar-fogo estão aí e você não chega no resultado. Então, o ponto está na mão de Israel. Por que Israel não vai aceitar essa proposta? E quem não vai aceitar essa proposta é Israel, não é o Hamas especificamente. É um interesse de Israel não aceitar essa proposta. No caso do governo israelense aceitar essa proposta. Porque se o Netanyahu aceita essa proposta, ele perde o governo. E a prioridade do Netanyahu é a sua sobrevivência política. Se ele libera os reféns, ele está sob ameaça de membros do próprio governo de que essa é a linha vermelha deles. Você aceita essa proposta liberando centenas de terroristas e a gente deixa o governo. Por que então que o Netanyahu começou a falar em milhares de terroristas, em milhares de presos palestinos? Por que essa pesquisa feita pelo Canal 12, totalmente enviesada, também falou em milhares? Hein? Porque é a maneira que o Netanyahu tem de não aceitar a proposta e alegar que ela era absurda. Porque Israel tem cerca de 7 mil presos palestinos nas suas cadeias de segurança máxima. Então, milhares é praticamente todo mundo, né? Milhares você não se refere a menos que 3 mil, mas você também não se refere a 3 mil para falar 3 mil, você não fala milhares, né? Você tá falando de 5 mil para cima. Então, o Netanyahu, ele fala milhares para poder mobilizar a opinião pública para que o não dele seja recebido de maneira aceitável. E o Canal 12, através do jornalista Amit Segal, faz um favor para o Netanyahu e, enfim, traz uma pesquisa, um resultado de uma pesquisa totalmente enviesada, na qual a população diz não, né? Milhares de terroristas para 35 reféns não é razoável. Se ele perguntasse todos os terroristas, né, todos os presos palestinos, no caso eles perguntam terroristas com essa palavra na pesquisa, mas por todos os reféns, talvez a resposta fosse diferente, porque ela já foi diferente para outros institutos de pesquisa, mas o Canal 12 decidiu perguntar dessa maneira. E vem cá, João, o Amit Segal, que você falou que foi essa pesquisa enviesada, foi o mesmo cara do bilhete do Sinwar, cara? Fala desse bilhete aí. Ele também foi protagonista de um caso curioso essa semana, que encontraram uma carta, né, um papel escrito em cima de um túnel, com orientações para os militantes do Hamas, escrito entre as orientações, continuar trabalhando para que Netanyahu seja responsabilizado pelo 7 de outubro. E aí, enfim, algumas pessoas analisaram essa escrita do árabe, cheia de erros, com um vocabulário, com uma terminologia que jamais seria usada pelo Hamas. Enfim, eu não sei se o Amit Segal inventou isso, ou se algum soldado inventou e deu isso para ele. E tinha também a questão dos vídeos, né? Para que a imprensa, porque tem volta e meia o Hamas solta vídeos, né, dos reféns, né, Uhum. E aí eles falando para que então há uma discussão na mídia israelense para que esses vídeos não sejam publicados na televisão, porque é isso que o Hamas quer. No caso, é uma guerra psicológica. E nesse bilhete estaria escrito, inclusive, né, que o Hamas incentivando essa guerra ideológica, né? Pois é. E isso pode publicar, né? Mas enfim, isso fica de lado. Chegou a ser ridículo. É ridículo. Enfim, aquele meme do "é verdade esse bilhete", né? Da menina que escreveu o dever de casa para os pais. Chegou a ser patético. Mas enfim, então esse acordo ele não vai acontecer. Podem aqui gravar essa fala, podem reproduzir, e se ele acontecer, e tomara que ele aconteça, mas se ele acontecer, podem
esfregar na minha cara, eu vou ficar feliz, porque eu quero que os reféns sejam libertados. Enfim, eu acho que a vida deles vale muito e vale a libertação de quantos presos forem libertados. Eu sou daqueles que acham que Israel tem que fazer de tudo para recuperar as pessoas que o Estado submeteu a essa situação e que não tem morte que compense a vida. A vida compensa a vida. E eu acho que essas pessoas, elas têm que ser libertadas. Mas eu sou absolutamente cético e aí começa a rodar um monte de especulações e se o Yair Lapid vai entrar no governo porque ele chegou, enfim, a Merav Benari, deputada do partido Yesh Atid, do Yair Lapid, disse, né, num programa de rádio, que o Yariv Levin, ministro da Justiça, disse para ela: vocês entram no governo e vocês pegam os cargos do Ben-Gvir e do Smotrich, mas eles têm que continuar no governo, né? Enfim, ela disse que isso não vai acontecer de jeito nenhum. Que agora, eu duvido que o Ben-Gvir e o Smotrich concordassem com isso. Obviamente que isso é uma pegadinha, porque se o Yesh Atid concorda com isso, o Likud ia, enfim, esfregar na cara do eleitorado deles. Olha só, eles não estão entrando agora só por causa disso, daquilo, ou eles falaram que entravam, que eles querem, na verdade, é cargo, né? Enfim, e não é exatamente o que eles querem, né? O Lapid, ele disse o contrário, ele falou: olha, eu fico na oposição, mas eu te dou segurança para que o governo continue, enquanto estiver fazendo as coisas corretas, a gente apoia, mas o Netanyahu, ele não está interessado em fazer a coisa certa, ele não está interessado em tomar uma atitude corajosa, ele está interessado na sua própria sobrevivência, é por isso que esse acordo não vai acontecer. As pessoas que hoje em dia decidem os rumos do Estado, ou os não rumos do Estado, são o Itamar Ben-Gvir, o Bezalel Smotrich e meia dúzia de radicais do Likud. Eles decidem se Israel não vai discutir o plano para o dia seguinte da faixa de Gaza, eles decidem, porque se discutir, eles vão querer que seja aprovada um plano que desagrada os Estados Unidos, então o Netanyahu prefere não levar isso à discussão simplesmente, para que não saia dali uma decisão que vai desagradar um dos lados, ou que ele perde o governo ou que ele perde o apoio americano, então ele não discute. Eles decidem se vai ter acordo para a volta dos reféns ou não. Eles decidem enfim, os temas mais concretos e mais importantes da agenda nacional da guerra, mesmo não estando no gabinete de guerra. Essa é a situação catastrófica pela qual a gente passa e pela qual, enfim, e é que justifica o fato de a gente não ter um acordo, nem a esperança de um acordo no futuro próximo, né? Então estão discutindo lá no Catar a proposta e isso e aquilo, para nada. Não vai ter acordo. Olha só, eu vou discordar um pouco de você pelo seguinte, não vou cravar aqui se vai ter ou não vai ter acordo, mas hoje eu não sei mais dizer se o Ben-Gvir e o Smotrich sairiam do governo caso um acordo seja fechado. Eu não sei se é mais lucrativo para ele sair do governo ou ficar no governo, porque se o acordo for fechado, isso significa também que o Netanyahu se mantém no governo por mais um período, que o governo não cai agora e que a guerra continua, e que inclusive abre também a possibilidade, né, que muito se fala aqui, da troca de guerra, né? No caso, a guerra de Gaza, em algum momento ela tem que acabar, e a guerra no Líbano, com o Hezbollah no Líbano Norte, ela vai começar. Então, o acordo, esse final, caso esse acordo seja feito, né, e enfim, como você mesmo falou, né, mais de um mês de guerra, mais de um mês de paralisação de guerra são os termos aí desse acordo, até o momento, esfria muito, né, as coisas. A gente vai ter milhões de palestinos querendo voltar para suas casas em Gaza, impossibilitados de fazer isso, enfim, a gente vai ter uma confusão muito grande, a guerra vai dar uma acalmada e ninguém sabe em que intensidade isso vai voltar depois do final do acordo. Mas o governo vai estar no poder. O governo continua. O Netanyahu não cai. E o Ben-Gvir e o Smotrich, eles, desde o início da guerra, e eu acho que enfim, pode ser que eu dê um golpe aí na nossa pauta, João, eu trago uma notícia do próximo bloco pra gente falar já. O Netanyahu e o Smotrich, desde o início da guerra, eles têm se diferenciado bastante do Netanyahu, né? O Ben-Gvir e o Smotrich, eles têm se diferenciado bastante do Netanyahu. Então, e tem implementado a política deles, né? A gente vê, só essa semana só esse ano já foram mais de 200 casas destruídas na Cisjordânia. Ou seja, o objetivo deles para a Cisjordânia tem sido alcançado. Eles têm mais controle sobre as regiões, eles constroem mais outposts que depois vão ser mais difíceis ainda de serem derrubados, principalmente se eles não saem do governo. Se eles ficam no governo, eles podem falar, beleza, a gente fica aqui no governo com vocês, você faz o seu acordo de paz, o seu acordo para manter a guerra, mas a gente quer a continuação do caos, né, da falda na Cisjordânia, que é basicamente isso que eles estão buscando. Então, hoje eu não sei até que ponto, e sem contar de todo o orçamento que foi passado, da grana, né, que o Smotrich jogou nos assentamentos, enfim, nos acordos de coalizão. Então, não sei até que ponto, mesmo com a paralisação da guerra, hoje seria mais lucrativo para o Smotrich, para o Ben-Gvir sair do governo. Então,
eu acho que talvez isso seja mais uma própria posição do Netanyahu de não fazer o acordo e tentar jogar a culpa no Smotrich e no Ben-Gvir. Porque eu acho que pro Netanyahu também, ele quer ainda dar uma de durão e ele tem essa política dele de continuar a guerra a todo custo, né? Então, não sei. Eu acho que esse acordo pode sair. É óbvio que tá tudo muito em aberto, até que o acordo não seja assinado, né? Da primeira vez teve o acordo, logo, enfim, nos primeiros meses de guerra, a gente comentou isso, né? Que a gente, a cada 3 dias, o acordo vai ser assinado e nada, o acordo vai ser assinado e nada. Então é assim, a gente comenta, até que o acordo seja assinado, os reféns comecem a ser libertados e os prisioneiros trocados, enfim, e tem um cessar-fogo, nada é concreto, né? Então vamos esperar e ver, mas eu não sei se seria interessante pro Smotrich, pro Ben-Gvir deixar o governo nesse momento. A guerra já tá correndo, enfim, eu acho que eles continuam no poder, continuam tendo os cargos, o Ben-Gvir continua fazendo o que tá fazendo na polícia e o caos continua cantando. É isso. João, então vou de golpe, hein, cara? Vou de golpe, vou puxar aí uma notícia do nosso próximo bloco, porque já que a gente tá falando do Ben-Gvir, do Smotrich, do dia depois da guerra, como você comentou aí na última notícia, essa semana foi organizado um evento em Jerusalém, no Bnei Omar, que é como se fosse assim, o centro de convenções de Jerusalém, de Israel não, que tem ali em Tel Aviv tem também um maior ainda, mas assim, ao centro de convenções em Jerusalém, foi organizado um evento por partidos da extrema-direita sionista e também movimentos da extrema-direita sionista, aqueles mesmos que vêm desde o início da guerra chamando pela recolonização da faixa de Gaza. João, não é o primeiro evento que eles organizam, na época, eu me lembro que foi exatamente no mesmo período em que o Partido Comunista estava tentando organizar uma manifestação anti-guerra, contra a guerra, e a polícia não liberou, mas liberou essa manifestação pedindo, no caso, naquela época, a recolonização de Gaza e também uma limpeza étnica. E o que a gente vê nesse momento, nessa manifestação que foi, nessa convenção, na verdade, não foi uma manifestação, foi uma convenção organizada em Jerusalém, onde 15 ministros e deputados estavam presentes, a gente viu, dentre outras, né, bandeiras, né, a bandeira de recolonizar Gaza e também de limpeza étnica, o famoso transfer, aquela galera que sairia da faixa de Gaza por vontade própria. A pergunta é, João, durante guerra tem vontade própria, cara? Não tem, Marquinhos. E se você for analisar, segundo a opinião praticamente unânime de todos os especialistas no direito internacional, a imigração voluntária, né, o incentivo à imigração voluntária, que já é uma expressão que é um pouco contraditória, porque se você incentiva, ela não é exatamente voluntária, mas ela não é permitida, não é uma ação legal, e em tempos de guerra, obviamente, ela é alvo de desconfiança, porque, por exemplo, no Estatuto de Roma, que é um dos códigos que determina as leis de guerra, ele considera um crime contra a humanidade a deportação ou transferência forçada de uma população. Okay? Agora, por que eu falo forçada? Mas não é voluntário? Mas então voluntário não é forçado. Não é. Okay? Agora, presta atenção. Na Convenção para a Prevenção de Crime de Genocídio, está escrito o seguinte, que uma das definições de genocídio, ou seja, caracteriza crime de genocídio, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionam destruição física total ou parcial. Agora a gente pergunta, com 26 mil mortos em Gaza, com 70% da estrutura física da faixa de Gaza destruída, as pessoas sem condições básicas de vida, né? Com eletricidade, sem eletricidade, sem água potável, sem tudo isso, sem comida, okay? Você tem aí uma destruição parcial, okay? A questão é se é intencional ou não, você pode discutir se é genocídio ou não, okay? Que o genocídio precisa ser intencional, mas aí você tem isso, né? Você tem uma destruição total ou parcial. E aí depois você tem ministros dizendo que essas pessoas devem imigrar de maneira incentivada para outros lugares, okay? No mínimo, na melhor das hipóteses, você vai ser enquadrado no crime de deportação ou transferência forçada. Okay? Mas para ficar mais claro, o ministro das Comunicações, o senhor Shlomo Keri, nessa conferência, okay, que se chama Voltamos para Gaza, okay, ele disse a seguinte frase, e preste atenção agora no que eu vou falar, cara. Ele disse o seguinte, o transfer, que é a expressão que se usa em hebraico para se referir à expulsão do caso dos palestinos dos territórios, okay? Vamos voltar à frase, o transfer é o único caminho real de cobrar um preço alto aos nazistas do Hamas e trazer segurança. É a imigração voluntária. Só que aí ele completa, mesmo que a guerra transforme a imigração voluntária em uma situação na qual eles sejam obrigados a dizer eu quero, isso vai acontecer. Então, ele está dizendo abertamente, 4 dias depois dos 17 juízes, enfim, em Haia, deixarem claro que Israel tem que tomar medidas evitando, né, a incitação aos crimes de guerra e ao crime de genocídio. Ele vai lá e dá uma declaração
declaração como essa. A gente, mesmo que a situação seja que a gente vai transformar a situação deles no inferno, a ponto deles dizerem, eu quero, né? A gente vai fazer isso. Então ele está assumindo, ele está incitando novamente. Okay? E essa é uma oportunidade excelente para a Procuradora-Geral do Governo, para a Conselheira-Geral do Governo, a Galita Barab-Miara, provar para o Tribunal de Haia que agora ela está fazendo alguma coisa, porque o Tribunal considerou insuficiente a resposta que ela deu um pouquinho antes da data do pronunciamento oficial, que ia começar a punir criminalmente pessoas que incitassem pelo genocídio. Ele está claramente incitando, pregando um crime de guerra. Não só ele, mas ele foi o menos cuidadoso de todos. Ele foi muito claro. Aí não tem vírgula, aí não tem interpretação. Ele foi muito claro. Ele falou, vamos transformar a situação em terrível o suficiente para que eles digam, eu quero sair daqui. Isso também pode ser interpretado como genocídio, até porque o que é a situação terrível o suficiente? É ou você morre ou você vai? Aí cabe a interpretação, e eu acho que ela não é nenhum absurdo, né? Mas enfim, esse evento, ele contou com milhares de pessoas em Jerusalém. A estrela do evento foi o Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Pública, né? Que, enfim, que disse no show de horrores que ele deu, né? Pediu pena de morte para os terroristas e para os membros da Nurba, né? Que é a elite do Hamas. Um a um, terrorista a terrorista, membro da Nurba, um a um devem ser levados à morte. Pediram, obviamente, a reconstrução dos assentamentos judaicos na faixa de Gaza e também pediu incentivo à imigração voluntária dos palestinos. Enfim, o Smotrich, ministro das Finanças, também pediu a recolonização de Gaza. Ele não foi tão estúpido a ponto de pedir a expulsão dos palestinos de lá, mas enfim, se referiu à desconexão de Gaza em 2005, ao trauma que se deixou na população e disse que seria uma vitória do povo judeu se o soldado que foi expulso em 2005 pudesse reconstruir sua casa ali. Outras pessoas falaram, o prefeito do Conselho Regional de Shomron, Yossi Dagan, que é um sujeito ultra-radical, também falou, enfim, não tenho aqui anotado exatamente o que, todos os discursos foram absolutamente assustadores. Assustador especialmente é o discurso da Daniela Weiss, líder do grupo de colônias ilegais Nahalá, que disse que há duas opções, ou Gaza será judaica e florescerá, ou será árabe e assassina. Milhões de refugiados de guerra vão de um país para o outro no mundo todo. Só esses monstros que precisam ficar conectados com a sua terra? Justamente eles que têm que ficar nessa faixa de terra que transformaram no inferno? O 7 de outubro mudou a história. Gaza e o resto do sul serão abertos para o bem-estar da população. Os habitantes de Gaza vão para o mundo inteiro e o povo de Israel se assentará em Gaza. Okay? Enfim, então a expulsão vai ser uma resposta, né? Outra pregando um crime de guerra. Essa, enfim, felizmente, não tem cargo público, não tem, ao que tudo indica, poder de decisão dentro do governo, embora suas ideias estejam bem representadas ali. Mas aí foi apresentado um mapa onde os novos assentamentos seriam construídos de acordo com esses planos, e as pessoas se inscreveram. Dezenas de famílias se inscreveram como voluntários a reconstruir Gaza. Para mim, a notícia mais problemática, e olha que esse evento foi bastante problemático, mas desse encontro, foi a presença do ministro da Construção, Yitzhak Goldknopf, que é o líder do Partido Judaísmo da Torá, porque os partidos ultra-ortodoxos, eles em geral não se metem em questões relacionadas ao conflito nem assentamento, por uma simples razão. Eles não têm um viés sionista, okay? E parte deles, inclusive, são anti-sionistas. Tem ultra-ortodoxos sionistas, sim, tem. O Partido Shas, que é o Partido dos Ultra-Ortodoxos Sefaraditas, ele hoje em dia se considera sionista, ainda que as suas ações sejam bem diferentes das outros partidos sionistas, religiosos ou não. Mas o Partido Judaísmo da Torá, ele não se considera sionista, ele tem grupos anti-sionistas nas suas fileiras, e o Goldknopf, ainda que ele seja o líder do partido, ele representa um grupo, né, uma corrente interna dos racídicos ali. Mas a sua presença mostra que ele está acenando para um eleitorado da ultra-ortodoxia que está se voltando à direita. E ele se manifestou favorável à recolonização de Gaza, e disse que era uma terrível injustiça que tinha acontecido em Gush Katif, que era o maior bloco de colonos judeus que havia em Gaza e que foi retirado em 2005 pelo próprio Estado de Israel, que lá tinha uma colônia judaica desde a época bíblica e que tinham que se reassentar lá. Disse que levou os seus funcionários do ministério a visitar o museu de Gush Katif em Jerusalém, e que ficou chocado com o que viu lá e que, enfim, que a situação deveria voltar a ser o que era antes, e ele disse que se essa decisão for tomada, o ministério dele vai dar todo o apoio possível para que a construção seja refeita na faixa de Gaza e que os judeus voltem a habitar o local. Agora, enfim, a maioria da população concorda com isso? Não, a maioria da população não concorda com isso. Mesmo na pesquisa enviesada do Canal 12, mostrava que 53% são contra a recolonização de Gaza, 38%, que é um número bastante alto, são a favor, né? E o resto disse que não sabia. Vale lembrar que a gente está no meio de uma guerra e a propaganda que esses grupos estão fazendo, ela é muito grande e não tem protesto na rua contra isso, porque enquanto o governo não anuncia isso que a gente vai fazer, não vai ter protesto contra isso. As pessoas estão protestando pela volta dos reféns, pela queda do governo, mas não estão efetivamente protestando contra a recolonização de Gaza. E aí tem gente que fala, mas não vai acontecer, isso aí são alguns extremistas. Olha só, são 15 ministros, mas vários parlamentares
militares estavam presentes lá, e o resto tá calado. O primeiro-ministro do país tá calado. Não fez um comentário sobre isso. Não disse, isso aí não tá nos nossos planos. Tá bem, ele disse isso há 2 meses, mas ele não disse isso agora. Enfim, e o Netanyahu... Por que é importante dizer isso agora? Porque o Netanyahu, ele fala o que os ouvidos da base dele querem escutar, ou os Estados Unidos, né? Às vezes ele fala o que os Estados Unidos querem escutar. Se agora ele não recrimina isso, é porque ele não quer eliminar essa possibilidade, não quer romper com essa base. E a gente sabe que o objetivo do Netanyahu é sobreviver no poder. E se para ele sobreviver no poder, ele tiver que reconstruir assentamentos em Gaza, ele vai fazer isso, a menos que seja impossível. E o que torna isso impossível? Muita pressão popular em Israel, e uma pressão muito grande da comunidade internacional, leia-se Estados Unidos. Né? Se não for os Estados Unidos, o Netanyahu não está nem aí para o resto do mundo. E uma pressão que envolve dinheiro, que envolve armas, que envolve isso. Então, eu diria para vocês o seguinte, a população é contra? Mas tem muita gente a favor, tem um governo plenamente favorável, ainda que o ministro da Defesa, o Yoav Gallant, tenha dito que quem prega que Israel siga ocupando Gaza, ainda que só militarmente, está viajando, não tem a menor noção do que acontece lá, e não sabe como isso representa um perigo para a população, e ocasionaria uma quantidade de mortes incontável, mas ele foi o único que se manifestou, e se isso acontecer, é mais fácil ele ser obrigado a renunciar ou ser demitido do que efetivamente isso, enfim, não acontecer se for a decisão do governo. E vale lembrar também que já não está mais nas mãos do Ministério da Defesa a decisão sobre a construção de assentamentos ou não, porque o governo atual separou a autoridade civil, que era um órgão pertencente ao Ministério da Defesa, que atendia a tudo que fosse responsável aos assentamentos, as regiões C principalmente, do Ministério. Então, o Smotrich tem esse poder, precisa de uma canetada dele. É óbvio que o Netanyahu precisa concordar, é óbvio que as condições precisam estar um pouco mais favoráveis, né? Não na situação atual no meio de uma guerra, dentro de Gaza, mas basta um cessar-fogo aí que esses planos podem ir adiante. E eu não me impressionaria se esses planos fossem aprovados hoje em dia. Eu não asseguro aqui que isso não vai acontecer. Eu acredito que a gente não está num momento favorável para isso acontecer, mas eu não sou daqueles que diria, fica tranquilo que isso não vai acontecer de forma alguma. A gente tem um governo na nossa frente capaz de recolonizar a faixa de Gaza, capaz de expulsar os palestinos da faixa de Gaza. Isso tá para acontecer amanhã? Não, mas isso pode acontecer. Bom, acho que o simples fato dessa conferência estar acontecendo, o que ela chama, né, já é um problema muito sério, porque eles pedem a recolonização de Gaza e isso já é um crime, de acordo com a legislação internacional, né? Uma ocupação militar, ela não é um crime, porque um Estado pode ocupar militarmente um outro território, até que a questão uma ocupação militar temporária, ela não é um crime, né? Porque um Estado pode ocupar um outro território temporariamente até que o conflito seja resolvido, mas você não pode transferir população civil para esse território militarmente ocupado. Então, o simples fato da convenção, chamar, né, defender essa política, já é uma política que é um crime, né? Então, já seria aí um motivo para que isso não acontecesse. Agora, o que a gente vê dentro desse governo é um governo que o Netanyahu, exatamente como você falou, né? Ele fala o que a base quer ouvir e ele não tem estratégia, ele não tem plano. O Netanyahu, gente, lembrar o seguinte, até o dia 7 de outubro, a política do Netanyahu e do mainstream da política israelense, né? Porque a gente tem que lembrar que teve um ano que o Netanyahu não foi primeiro-ministro e a política não mudou. A política era manter o conflito, era gerenciar o conflito, não resolver o conflito, né? Então, é isso que a gente tem que entender. O Netanyahu, durante esses 14 anos, ele nunca pensou em o que eu quero fazer para resolver o conflito. Um Estado, 2 estados, o que eu faço com Gaza, Cisjordânia, isso nunca passou na cabeça dele, né? Então, agora a gente tem essa direita colonialista fascista disputando política, deixando abertamente claro o seguinte, vai chegar em algum momento, vai chegar o dia depois da guerra, em algum momento a guerra vai acabar. E aí, o que a gente vai ter depois? O Netanyahu não sabe o que fazer. O Benny Gantz não abre a boca, o Gallant não abre a boca, o Gideon Sa'ar não abre a boca, o Yair Lapid não abre a boca, ninguém abre a boca, ninguém apresenta uma estratégia. Eles estão apresentando a alternativa, eles estão construindo a alternativa, obviamente, de acordo com a ideologia deles. Agora, sobre ocupar, né, é uma coisa que é muito interessante, a gente comentou isso lá no início logo no início da guerra, quando esse tipo de política aí começou a ser defendida por eles, né? Não existe ocupação militar prolongada sem ocupação civil, e não existe ocupação civil sem ocupação militar. Por quê? Porque um depende do outro. Manter uma base isolada num determinado enclave territorial é muito caro, é muito custoso e muito difícil, né, para o exército em si. Então, o que eles fazem? Eles começam a trazer civis para aquela população e para aquela região, e você desenvolve aquela região aproximando do território oficial do Estado. É exatamente isso que acontece na Cisjordânia. Ou seja, não tem como você deixar somente os civis sem os militares e não tem como você deixar os militares sem os civis. Até porque, se você não tem civis, você está defendendo o quê? Você está fazendo o quê ali? Você está só oprimindo
reprimindo, você está só ocupando e reprimindo, né? Então a gente tem esse problema muito sério aí, que é a falta de política do governo, a falta de uma estratégia, a falta de um norte e a direita fascista, enfim, tomando as rédeas e falando, ó, essa é a política que a gente defende e vamos para frente, vamos avançando. E quando a gente vê exatamente o que você falou, quando a gente for ver no final das contas, eles já estão com força, a gente não sabe como a guerra vai acabar, não sabe como o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 semanas aí de guerra, e enfim, eles podem assumir uma posição em que podem convencer o governo e o restante da população que é importante ficar ali. E no momento que eles começarem a construir um assentamento, um outpost, né, que eles não vão construir um assentamento de uma vez só, mas se for permitido em algum momento que eles se aproximem, construam ali um posto avançado, 5 famílias, 3 famílias, já comecem a passar uma semana, não sei o quê, depois para tirar é mais difícil, vem a comoção nacional, os judeus voltando para sua terra, enfim, e aí principalmente que eles são extremamente religiosos, né, então eles ligam o tempo todo a questão religiosa fundamentalista, né, a ocupação e a colonização. Bom, é isso, gente. A nossa próxima notícia do bloco é sobre a UNRWA, ou seja lá o que for, eu não sei como falar isso, mas enfim, é aquela agência da ONU que é responsável pela questão dos refugiados palestinos, né, uma agência muito específica que nesse caso trata da questão dos palestinos e tem uma atuação muito grande na faixa de Gaza. Ela era responsável pela distribuição de mantimentos, pela organização de hospitais, de colégios, de creches, enfim, organização civil várias organizações civis, né, da sociedade palestina de Gaza passavam ali pelo controle dessa instituição da ONU, e depois de muitos anos, né, Israel já vem aí, muitos anos na verdade, denunciando que funcionários dessa instituição fazem parte do Hamas e atuam como membros do Hamas dentro da instituição, e dessa vez, né, desde os ataques aí do 7 de outubro, Israel consegue provar e consegue ligar essa organização das Nações Unidas aos ataques do 7 de outubro. Foram mandados aí vídeos e provas, né, de professores, pessoas ligadas, né, à organização dentro de Israel e também organizando o ataque do dia 7 de outubro. Essas informações aí foram passadas para outros países, enfim, para todos foram distribuídas, né, para todos os países que fazem parte aí da ONU e que distribuem também fundos para a UNRWA. E aí, essa semana a gente viu uma onda de países que informaram que não vão mais, pelo menos até o momento, até que investigações mais profundas sejam realizadas, eles vão cortar o subsídio que eles mandam, o dinheiro que eles mandam para a instituição, que obviamente vai agravar e muito a situação na faixa de Gaza. É isso, João. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e tantos outros mais informaram que vão cortar aí esse fundo das Nações Unidas e, como a gente, enfim, sabe, vai piorar muito a situação em Gaza, mas não dá para que uma instituição internacional esteja envolvida com grupos terroristas. Pois é, a UNRWA, ela é uma agência especial, né? Enfim, a tradução de UNRWA, na verdade, a UNRWA é uma sigla que significa United Nations Relief and Works Agency, que esse é o UNRWA, mas também tem um complemento que é For Palestinian Refugees in the Near East, né? Se fosse em português seria ANUAR, né? Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina, mas também seria no Oriente Próximo, né? Mas enfim, é uma agência criada em 49 para prestar os serviços necessários para a população de refugiados palestinos, e só para os palestinos, é o único povo que tem uma agência da ONU específica que cuida das suas demandas. Desde então, não só nos territórios ocupados, mas também na Síria, no Líbano, na Jordânia e outras localidades que existem refugiados palestinos. Eles sustentam o sistema de saúde palestino, o sistema de educação palestino nesses lugares, diversas outras necessidades sociais. E na faixa de Gaza, 99% dos funcionários da UNRWA são palestinos, ou seja, nascidos na faixa de Gaza ou residentes na faixa de Gaza, né? Enfim, são pessoas locais. Não são, enfim, quando a gente imagina um funcionário da ONU, não é aquele sujeito que veio da Noruega para fazer um trabalho na faixa de Gaza, ok? 99% das vezes a gente vai estar falando de funcionários locais, okay? E como a população local, diversos deles têm suas preferências políticas e partidárias e se sentem também como parte do povo reprimido e ocupado, e alguns deles aderem ao Hamas, né? Enfim, isso é natural que aconteça, okay? E como não era exatamente surpreendente que pelo menos 7 funcionários da UNRWA tenham participado dos massacres do 7 de outubro. Okay? E aí Israel conseguiu fazer um dossiê sobre esse caso e enviou para a comunidade internacional, para diversos países, que decidiram cortar os
incentivos da UNRWA até que eles enfim, mostrem que não tem absolutamente nenhuma relação com o Hamas e afastem totalmente essas pessoas, e que é um problema muito grande, porque a gente está no meio de uma guerra. Se a gente não tivesse no meio da guerra, já seria um problema. Mas a gente está no meio de uma guerra. Tudo que acontece na faixa de Gaza, basicamente, era feito ou pelo governo, que era o Hamas, ou pela UNRWA. O Hamas está impossibilitado de prestar qualquer assistência para a população, porque eles estão no meio de uma guerra, e também porque, enfim, o interesse deles agora é mais a guerra do que a própria população palestina. E a UNRWA também pode vir a ser impossibilitada, né? E para vocês terem uma noção, entre os países que suspenderam as doações para a UNRWA, estão os Estados Unidos, a Alemanha e a União Europeia, né? A Alemanha tem a sua doação como país e também tem a União Europeia. Os Estados Unidos, a Alemanha e a União Europeia juntos, eles são responsáveis por 80% de todo o financiamento da UNRWA, né? Os Estados Unidos doam por ano 343,9 milhões de dólares, a Alemanha 202,1 milhões de dólares e a União Europeia 114,2 milhões de dólares. O quarto que mais doa é a Suécia, que doa 61 milhões de dólares. A Suécia eu não sei se cortou ou não o incentivo, mas a Suécia doa, enfim, o referente a menos de uma quinta parte, menos de 20% do que doa os Estados Unidos, ou 10%, menos 10% do que doam os outros três somados. E aí depois cai ainda mais, a Noruega com 34 milhões, o Japão com 30. Entre os 10 primeiros só tem dois países de maioria muçulmana, só um país árabe, que é a Arábia Saudita é o oitavo, doa 27 milhões, e a Turquia é o 10º, doa 25 milhões de dólares por ano, e entre os 15 primeiros também só tem eles, né? Os países árabes não são os principais doadores da UNRWA, enfim, como os países do sul global também não são, né? A gente também não tem, por exemplo, a China não aparece entre os doadores, entre os 15 maiores doadores, não sei nem se a China contribui de alguma maneira, tampouco a Rússia, enfim, países do bloco anti-ocidental, digamos assim, né? Do sul global, dos BRICS. BRICS aparece aqui só a Turquia como um dos, agora a Arábia Saudita que é um novo membro do BRICS. Então é muito pouco. Então a UNRWA é totalmente dependente da doação dos países que são, por coincidência ou não, os mais alinhados com Israel, que são os Estados Unidos e a Alemanha, do mundo ocidental, né? E sem contar, obviamente, o Canadá, o Japão, que são países que também estão alinhados com Israel e estão na faixa dos principais doadores. E o principal problema de você esse dinheiro deixar de entrar na UNRWA é que não tem uma alternativa. Enfim, quando esses países deixaram de doar para a UNRWA, não é que eles disseram, ok, vamos agora levantar uma organização que vai ser responsável por fazer esses serviços, né? E hoje mesmo, na quinta-feira, está gravando na quinta-feira, o parlamentar, né, o ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, disse que o primeiro-ministro Netanyahu orientou o exército a que eles mesmos cuidem da distribuição de alimentos e remédios na faixa de Gaza, ou seja, substituindo a UNRWA, né? O que é uma situação que representa, no caso, a volta da responsabilidade de Israel sobre a situação civil na faixa de Gaza, né? Que é o que acontecia antes dos acordos de Oslo, e que é exatamente o objetivo de gente como o Smotrich. Ora, se a gente pode distribuir, fazer o que a UNRWA faz, a gente pode voltar a ocupar esse território civilmente, igual a gente fazia antes dos acordos de Oslo. Quem precisa de autoridade palestina, que a gente cuide disso, que o exército cuide disso, que a autoridade civil cuide disso, enfim, e pronto. E aí se você cuida da parte civil, você coloca a tua população civil ali também. Você volta para tudo que tinha antes de Oslo, você faz um retrocesso gigantesco e elimina a possibilidade de criação de um Estado palestino, que é o objetivo de gente como o Smotrich. E aí ele pega essas famílias que se inscreveram na convenção lá, que assinaram, que eles se voluntariam a ir para Gaza, e coloca eles lá para construir, para ocuparem. Exatamente. E amanhã eles se hospedam num hotel em Gaza, como fizeram em Hebron, ou eles levantam um Mahaz, que é um assentamento temporário ilegal, e enfim, vai tirar de lá. Brigam pelo reconhecimento, e como é que você vai tirar eles de lá depois, né? Então essa é claramente o objetivo, okay? E ele, como ministro da autoridade civil, hoje começa com o exército distribuindo esses alimentos, e amanhã vai passar do exército para a autoridade civil, naturalmente. E aí acabou, não precisa de autoridade palestina, não precisa de liderança regional, não precisa de nada, né? E essa é a situação que a gente se encontra nesse momento. Então é muito favorável para a extrema-direita israelense essa aniquilação da UNRWA. E a UNRWA tem milhões de problemas, e a UNRWA coopera com o Hamas, inclusive na guerra em vários momentos. E a UNRWA permite que o Hamas, enfim, roube parte do alimento que deveria entrar para a população civil e leve para os seus militantes, e parte da gasolina que tem que ir para abastecer os hospitais e vá para o disparo de foguetes. A UNRWA permite que isso aconteça, né? É uma organização totalmente corrompida. Todo mundo da UNRWA é assim? Não, mas a gente sabe que isso está acontecendo ali porque a ONU entrega a UNRWA para a população local sem fiscalização externa, e, enfim, e aí ela acaba parando nas mãos do Hamas, e isso me explica um pouco porque a população israelense, quando escuta falar ONU atualmente, ela tem uma repulsa tão grande à organização ligada à ONU, né? Porque os capacetes azuis que estavam no sul do Líbano, no primeiro sinal
sinal de tensão com o Hezbollah foram embora, e a UNRWA é responsável por uma cooperação com o Hamas na faixa de Gaza. Mas, por outro lado, você não tem quem faça isso. E qualquer alternativa, hoje, basicamente, é o Estado de Israel fazendo, o que é péssimo para o futuro, inclusive, do Estado de Israel. Pois é, né? Porque você não volta, não é só uma ocupação militar, você passa realmente a controlar todos os elementos da vida diária da população palestina. E aí qualquer política diferente disso seria apartheid, né? Se Israel entra nessa política real, tipo, você passa a ser a autoridade civil, né? Você é a autoridade militar, só que essas pessoas não são parte do seu país, elas vivem sob ocupação, elas vivem no mesmo território que o resto da população israelense, são controladas pelas mesmas forças, pela força civil israelense, pela força militar israelense, só que elas não estão dentro da legislação, não são cidadãos israelenses, não são vistos perante a legislação israelense como cidadãos, ou seja, apartheid. É isso, né, cara? Ou é isso ou é aquilo, é isso que esses caras querem aí, essa direita quer. Eles não querem nada de positivo, né? Eles querem ou você expulsa ou a gente vive no apartheid. Essa é a solução pra ele. Essa é a solução pra ele. Bom, é isso, João. Vamos então passar pro nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre o afastamento do deputado Ofer Kassif, é isso mesmo. Comentamos dele tem umas 2 semanas, né? Foi um deputado que assinou, ele não assinou o processo, né, da África do Sul contra Israel por genocídio. Ele assinou uma petição que apoiava o processo iniciado pela África do Sul. Foi, obviamente, amplamente criticado, né, não só pela mídia, não só pelos políticos israelenses, pela mídia, né? Ele foi crucificado aqui em Israel pela sua atuação e imediatamente começou uma política dentro do governo para que ele fosse afastado. Aprovaram, né, inicialmente, foi feita uma petição onde mais de 80 deputados assinaram pela sua possibilidade de afastamento. Essa semana a gente teve uma reunião da Comissão de Ética do Parlamento que, mais uma vez, aprovou por imensa maioria o afastamento do deputado Ofer Kassif por ter apoiado uma petição que apoiava a África do Sul. A decisão da comissão, ela veio depois, João, de tanto a assessora jurídica do governo quanto a assessora jurídica do parlamento terem dito que não há bases para afastar o deputado Ofer Kassif. No caso, ele seria afastado por traição e incitar contra o próprio país, né, contra Israel. Incitar a violência contra Israel e defender a luta armada contra Israel seriam as únicas possibilidades de afastamento do parlamentar, só que a procuradora-geral, né, do governo e assessora jurídica do governo e a assessora jurídica do parlamento falaram que não há base para esse afastamento, até porque, enfim, ele só deu a opinião dele. João, toda essa galera aí da centro-esquerda que estava nas ruas no último ano defendendo a democracia israelense também está meio que a favor do afastamento do deputado Ofer Kassif. Que democracia é essa, cara? É a democracia do Ahmed Tibi, né? Que o Estado judeu é um Estado democrático, judaico-democrático, né? Judaico para os árabes e democrático para os judeus. No caso, o Ofer Kassif é judeu também, mas é aquele judeu que não interessa muito, né? Enfim, já fiz até minhas críticas ao Ofer Kassif, não exatamente nesse caso, embora eu também acho que, enfim, já disse isso antes, não vou chover no molhado, né? Sobre a atuação dele, que acaba sendo contraproducente muitas vezes, mas eu sou radicalmente contra o afastamento dele por isso, né? E justamente no momento que a gente viu a Comissão de Ética também afastar 2 parlamentares, mas com uma punição comum, que foram o Ahmed Tibi, que é um deputado árabe, por 5 sessões ele não pode falar, e a Tali Gottlieb, que a gente comentou na semana passada, que manteve o que ela disse, né? Consegue mantendo, entre muitas aspas, informações que ela trouxe sobre de teoria da conspiração, acusando o marido da Chikma Bressler, né, uma das principais líderes dos protestos, a estar envolvido com o 7 de outubro. Ela também pegou 2 sessões sem poder se manifestar, e ela começou a ser investigada. Eu vou entrar nesse assunto para poder me referir outra vez ao Ofer Kassif. Ela começou a ser o procurador-geral, né, o Parklita Medina, o fiscalizador-geral do Estado, ele pediu uma investigação contra a Tali Gottlieb para a conselheira jurídica do governo. A conselheira jurídica do governo tem que aprovar essa investigação para que ela, enfim, para que ela possa uma investigação criminal, no caso, né? Ela pode ir parar no tribunal, pode ser julgada por uma série de crimes que ela tenha cometido, o principal deles por expor a identidade
identidade de um profissional da segurança, no caso, o marido da Chikma Brexter, que trabalha no Shin Bet, né? E as pessoas que trabalham no Shin Bet, por lei, elas devem ter sua identidade protegida, né? E ela expôs para todo mundo, e em outras postagens expôs inclusive a moradia deles, não só o nome, mas a moradia, informações sobre os filhos deles, e coloca eles em risco de vida, porque, enfim, primeiro que eu não sei qual é o cargo que ele tem dentro do Shin Bet, mas vai saber se ele atua dentro dos territórios, né? Então, os palestinos, enfim, que quiserem se vingar de uma ação, podem realizar um atentado na casa dele, né? Basicamente. Já sabem que ele é uma força do Estado, que atua de maneira disfarçada, porque ele não é um militar, né? E ele pode, ou como civil, ele pode ser vítima disso. Então tem uma lei que proíbe, ela foi lá e expôs, e ela hoje foi para a internet, ela é advogada de formação, mostrando que ela tem imunidade parlamentar, que ela pode falar o que ela quiser, e que convida o fiscalizador-geral do Estado, né, a investigá-la como queira, tá lembrando da imunidade dela. E botou a cópia da lei, né, uma foto da lei, um print, no Twitter dela, mostrando tudo que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, né? Enfim, só que essa imunidade, ela não vale pro Ofer Kassif, pelo jeito, né? Porque o Conselho de Ética da Knesset, ele vai lá e toma uma decisão que deveria ser tomada, se é o caso dele ter descumprido com as poucas cláusulas que ferem o princípio do direito à imunidade dos parlamentares, ele tem que ser investigado pelo mesmo órgão que está investigando a Tali Gottlieb, e não pela Knesset. Então, o que basicamente está acontecendo é que a Knesset está retirando um indesejado, mas não porque, enfim, a opinião dele desagrada, porque eles podem, né? Para mostrar que eles podem, e para também acenar para o seu eleitorado, principalmente a direita e o centro envergonhado, que na época de guerra, o discurso nacionalista chauvinista, ele aparece de maneira mais, enfim, visível, né? Então aí dando sinal para o seu eleitorado, olha só, estamos aqui fazendo o que vocês queriam que a gente fizesse, tirando esse inimigo de Israel da Knesset, né? Que cabe muito bem para a direita, mas para parte do centro envergonhado também, e enfim, estão impedindo ele de falar o que ele fala e de manifestar apoio aos inimigos, né? Mas com o Smotrich ninguém faz nada disso, com o Ben-Gvir ninguém faz nada disso, com a Tali Gottlieb ninguém faz nada disso. Por quê? Porque eles são parte do governo, e porque os elementos que apoiam essas pessoas são muito mais barulhentos do que os elementos que apoiam o Ofer Kassif. Eu acho que, para além disso, é exatamente a fala que você colocou lá no início, né? Que é exatamente sobre o Ahmad Tibi, né? O que ele fala da judeocracia, né? Israel não é uma democracia, é uma judeocracia. Ela é democracia para os judeus, é judaica para os árabes. E é exatamente isso. No caso, o Ofer Kassif, ele é árabe, né? Dentro do conceito social, ele acaba sendo árabe porque o discurso dele não é um discurso sionista. É um discurso anti-sionista, muitas vezes, inclusive, mas não é um discurso sionista. Então ele não serve. E é por isso que eles querem tirá-lo. E aí eu vou entrar também, vou comentar só mais uma vez aí falando do Ahmad Tibi, porque na comissão de ética ele falou uma coisa que é exatamente outro elemento aí central de toda essa discussão, né? Que é o seguinte: as duas assessoras jurídicas, né, tanto do governo quanto do parlamento, elas falaram que não há base jurídica para o afastamento do Ofer Kassif. Ou seja, é um afastamento ilegal, né? Ele está sendo afastado por ser uma oposição política, pela sua posição política. É o que está justificando o afastamento dele. Isso vai chegar no Bagatz, no Supremo Tribunal de Justiça, é óbvio. E aí, quando a gente chega no Supremo Tribunal de Justiça, a gente tem um problema muito sério. Qual o problema? Um Supremo Tribunal de Justiça extremamente enfraquecido. A gente, enfim, a gente já tem mais uma década de enfraquecimento do sistema, né? De pancada atrás de pancada do sistema judiciário. Durante todo esse governo, os governos, né? A era Netanyahu. Durante esse último ano, né, do golpe, da tentativa de golpe, mais enfraquecimento. O objetivo era tirar do Supremo, do sistema judiciário, poder, né? Então a gente vê mais ataques, mais agressões, tanto ao sistema, aos juízes, né? E também aos procuradores e tudo mais. Então agora você tem, no meio da guerra, vai chegar essa discussão do Supremo, e qual vai ser o resultado? Se o Supremo fala, não, vocês não têm o interesse, vocês não têm o direito de afastar o Ofer Kassif, a população que é a favor, né? E aí a grande maioria da população é a favor do afastamento dele por conta das coisas que ele fala, vai ser contra, vai mais uma vez ajudar na deslegitimação do Supremo. E se o Supremo fala, não, beleza, ele tem que ser afastado, mais uma vez o Supremo está deslegitimado e acabou, né? Porque, enfim, não há base legal para que ele seja afastado. Ou seja, o fato da Comissão de Ética ter aprovado o afastamento já significa um enfraquecimento do sistema judiciário como um todo. Já significa mais um
processo de desgaste para o sistema, para o Supremo Tribunal de Justiça. E a gente vê isso sendo financiado por essa eu não vou chamar de esquerda, não, por essa centro-direita, que eu acho que é isso, eu acho que é mais correto, né, a gente dizer que eles são centro-direita da política israelense, que ainda mantém minimamente valores da democracia liberal burguesa. É isso que a gente vê, né? Eles mantêm esses valores, que é isso por isso as pessoas foram para as ruas no último ano, mas essa democracia ela tem um limite, que é você não poder se colocar contra a política hegemônica que é defendida pelo Estado e pela população, que é isso que o Ofer Kassif está fazendo. Ou seja, é um período muito nebuloso que temos pela frente, independente ou não do que vai acontecer, dessa guerra aí, do que vai acontecer, porque, enfim, o pensamento da esquerda, da direita, de perseguir quem não defende a política nacionalista, enfim, vai levar à destruição de todos, né? E se agora é o Ofer Kassif que está sendo perseguido, depois vão ser os deputados. Inclusive, mais uma coisa, o Ben-Gvir, logo depois da aprovação da comissão ter aprovado o afastamento do Ofer Kassif, o Ben-Gvir postou uma foto no Twitter dele, que é uma foto do Ayman Odeh, que tá escrito assim, Ababa Tor, que é o próximo da fila. Ou seja, é isso. Essa é a política deles. Eles vão o tempo todo querer diminuir qualquer participação da população árabe no sistema político israelense. Não é novo, né? Lembrando que a cláusula de barreiras é de 3,25%, justamente numa tentativa do governo, na época era o Lieberman, né, que apresentou essa proposta, numa tentativa de fazer com que os partidos árabes não passassem a cláusula de barreira. E, enfim, essa política agora do Ben-Gvir, da direita e centro-direita sionista, é mais uma continuação disso aí, mas quem vão ser as principais, no momento, uma outra vítima é o sistema judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça, que vai passar por um desgaste muito grande também. Bom, é isso. João, vamos então passar para o nosso próximo caso, tratando aí também da questão do sistema judiciário, só que dessa vez Netanyahu. Para quem não lembra, o Netanyahu continua sendo acusado em casos de corrupção, troca de informações privilegiadas, né? Aquela coisa toda. 3 casos de corrupção. O malandro vem sendo julgado, né? Não é nem investigado, já sendo julgado. Inclusive, esse é um dos motivos, né? Que ele faz tudo que ele faz para se manter no poder, para que ele não quer ser preso. E essa semana a gente teve a informação de que o principal advogado do seu caso resolveu simplesmente abandonar e não se mantém na defesa do primeiro-ministro, que agora, para além de um novo advogado, vai pedir um tempo para que a sua nova equipe de defesa estude novamente o processo, adiando mais uma vez tudo o que acontece. Ô João, o Netanyahu está quase 10 anos aí, tem 8 anos desde o indiciamento dele, até agora a gente não vê nada, cara. Tem luz no fim do túnel? O que acaba antes, João? A guerra ou o julgamento do Netanyahu, cara? Essa pergunta é muito relevante, Marquinhos, para a gente poder entender por que o chefe dos advogados do Netanyahu saiu, né, o Ronen Ben-Tzur. Por que ele foi embora? Por que ele abandonou? E ele não é o primeiro, já aconteceram várias trocas, né? E ele assumiu num momento um pouco crítico, ele apresentava uma ideia de que era possível inocentar o Netanyahu das principais acusações e que isso era fácil enfim, até certo ponto, porque realmente ele era inocente, mas, enfim, e ele realmente teve um bom trabalho no processo de isentar o Netanyahu do principal crime ao qual ele está sendo acusado, que é o de propina, né? O suborno, que é na pasta 4.000. Enfim, é difícil que o Netanyahu saia inocentado, né, nas acusações de abuso de poder e de fraude, mas propina, que é o principal dos crimes, enfim, a equipe jurídica que defende o Netanyahu estava fazendo um bom trabalho. Então, aí você pergunta, o que vai acontecer antes? É o fim da guerra ou o julgamento do Netanyahu? Eu acho que esses assuntos eles têm relação com o outro. Por que eu acho isso? Primeiro porque fontes próximas ao Ben-Tzur disseram que ele está dizendo para essas pessoas que depois do 7 de outubro e das constantes entrevistas que o Netanyahu dá, que não assume a responsabilidade sobre o acontecimento, está ficando muito desconfortável para ele seguir representando o Netanyahu. Mas não foi essa a principal razão pela qual eu acho que ele abandonou o caso. A minha interpretação, e que casa com a do Gidi Weitz, do Arendt, é que ele abandonou o caso porque ele está vendo que esse é o momento ideal para o Netanyahu ir em direção a um acordo com a justiça, na qual ele renuncia e assume culpa, no caso, renuncia, enfim, paga uma taxa aqui ou ali e se livra da cadeia e sai da vida política. Né? E parece que o Netanyahu estava indo por esse caminho antes do 7 de outubro, parece que o que ele queria era só a normalização com a Arábia Saudita para poder tomar uma atitude dessas, para poder fazer um acordo com a justiça e sair fora e, enfim, não ser preso. Qual é a questão? É que depois do 7
de outubro, não tem mais normalização com a Arábia Saudita no horizonte do Netanyahu, e ele aparentemente decidiu, contra a lógica, que ele vai até o final, que ele não vai fazer acordo nenhum com a justiça, porque se ele faz acordo com a justiça agora, ele termina muito por baixo. E ele, um sujeito muito vaidoso, né, preocupado com a imagem que ele vai deixar, ele não pode fazer um acordo, ele precisa ter uma vitória, ele não vai fazer acordo com a justiça. E o Ben-Tzur, ele parece que essa foi o estopim para sua saída, e ele disse, já chega, não vou mais ficar, tipo, não tem condição, né? Isso, enfim, mostra que, se realmente se confirma, a gente nunca vai saber exatamente, mas se essa é realmente a razão da sua saída, mostra que a gente não vai se livrar do Netanyahu, e nem o caso dele na justiça vai fazer com que a gente se livre do Netanyahu rápido, né? Ele vai vender caro a sua saída, ele vai ter que ser derrubado à força, né? E aí, o problema pro próprio Netanyahu, e é por isso que o advogado está saindo fora, é que se ele é derrubado à força, as condições para ele fazer um acordo com a justiça, elas pioram drasticamente. Enquanto ele é primeiro-ministro, ele oferecer a sua renúncia é interessante para a justiça, porque a justiça está vendo que o Netanyahu está interessado realmente, enfim, em assumindo a culpa, né? A justiça, não no caso da justiça, a promotoria, quem está acusando o Netanyahu, a promotoria que tem crença, né, que crê que ele é culpado, pelo menos que defende a ideia de que ele é culpado, né? A renúncia do Netanyahu é uma vitória para a promotoria, né? Porque um sujeito culpado não pode exercer o cargo de primeiro-ministro, né? Então eles não precisam que o Netanyahu vá preso, a renúncia dele já seria suficiente, somada a B, C e D. No caso que enfim, depois que ele for derrubado, o que mais ele tem a oferecer à promotoria? Ele vai oferecer a não candidatura futura dele, quando ele já for um cadáver político, né? Isso não é interessante. E o advogado dele sabia disso, o ex-advogado agora. Então, aparentemente, a sua saída tem a ver bastante com a recusa do Netanyahu em aceitar que ele precisa fazer um acordo com a justiça agora, que é melhor para todo mundo, inclusive para o Estado. Mas o Netanyahu não quer. E lá vamos nós, aturando um sujeito egocêntrico e preocupado somente com essa sobrevivência política por mais tempo, sabe-se lá, até quando. Essa é uma parada surreal, né, cara? É realmente surreal essa parada. Tipo, o negócio dele é sobrevivência política, todo mundo sabe disso. E quando a expressão todo mundo, é todo mundo mesmo, o mundo Inclusive, inteiro. o Wall Street Journal estampou na capa do jornal isso, essa semana. Então, os Estados Unidos já sabem também, não é só... Exatamente, cara. O mundo inteiro sabe que o negócio dele é se manter no poder porque o cara tá ferrado. Não dá. É impressionante, cara. É impressionante. Isso pode ser, tipo, é a questão, assim, que a gente comentou lá do acordo, né, no início, o acordo sai, que não sai. Isso é uma questão interessante, porque no momento, vamos supor que a gente tem agora um cessar-fogo de 30, 40 dias. Vem cá, essa galera toda aí, esses miluim, né, os reservistas, vão sair de Gaza. As manifestações vão voltar com força, as manifestações já estão acontecendo, né? A gente, na semana passada, na Praça Abima, né, do Teatro Abima, que é onde as manifestações contra o governo estão acontecendo agora, a gente já teve mais gente na semana passada vindo, milhares de pessoas, e choveu bastante na semana passada, tem chovido bastante, né? Então, a tendência é que isso aumente. Então, essa paralisação da guerra no momento pode gerar mais pressão no governo. Cara, tem tanta coisa acontecendo, né? Que enfim, é muito, mas é impressionante como realmente o mundo inteiro sabe que o Netanyahu tá fazendo de tudo para se manter no poder, porque ele, enfim, tá se borrando, não quer ser preso de jeito nenhum e acaba que essa vai ser espero, né, na verdade, espero que esse seja o futuro, não só dele, como do filhotinho dele também. É isso. Peraí, João, mas já que a gente tá falando do Netanyahu, vamos falar de uma outra notícia interessante, que é a piscina. A piscina na casa dele, João. Vem cá, cara. A gente tá no inverno agora, tá frio, né? Pô, friaca. Essa semana aí, já tem 2 semanas, 10 dias, né? Chegou o frio aqui em Israel, mas essa semana saiu a notícia de que o Netanyahu recebeu fundos aí, foi aprovado, né? A reforma da piscina na casa dele com dinheiro público, cara. Tu vai lá tomar um banho, cara? Pois assim, é uma reforma pequena, né? Na escada aqui, ali, outra em outro lugar, não é que gastou Porra, milhões. tamo em guerra, porra. O cara vai reformar a piscina. Eu não sei nem se foi agora, ok? Agora, a questão é a seguinte, quem autoriza agora, por lei, né, não é mais os elementos ligados ao Poder Judiciário, quem autoriza agora é o Mazkir Hamemshalá, que é o secretário, o Mazkir do gabinete do primeiro-ministro, o secretário do gabinete do primeiro-ministro. Quem é o secretário do gabinete do primeiro-ministro? Yossi Shelley, esse mesmo que foi embaixador de Israel no Brasil, amigo do Bolsonaro, aquele que comeu a lagosta com o Bolsonaro e depois pintou com um paintbrush lá com aquele spray do paintbrush para que ninguém vê que ele comeu lagosta, porque lagosta é um prato não kasher, né? Os brasileiros pensavam que era o Bolsonaro que tinha pintado a lagosta para o pessoal pensar que ele só comia pão com leite condensado, mas não, foi o Yossi Shelley que pintou mesmo, até porque foi ele que divulgou a foto, né? Enfim, só que ele esqueceu de
de pintar a primeira vez que ele divulgou, então todo mundo viu que era lagosta. Mas enfim, esse sujeito é o criticadíssimo, né? A gente já comentou sobre ele algumas vezes aqui, secretário do gabinete do primeiro-ministro, e ele autorizou uma obra na casa do Netanyahu com dinheiro público. Agora, não é uma obra de segurança, porque se fosse uma obra de segurança, a casa do primeiro-ministro, ela precisa ter câmeras, ela precisa ter um muro que protege de entrada de outras pessoas, né, de possíveis atentados ou quase que ameaça a segurança do primeiro-ministro. Ela precisa ter obras de segurança, efetivamente. Hein? Eventualmente botar vidros blindados em partes que podem ser atingidas por disparos, em prédios altos na frente. Né? Mas a piscina, a escada da piscina, ok, realmente é segurança, porque descendo a escada da piscina, ele pode escorregar e se machucar. Mas eu acho que isso aí não cabe ao contribuinte pagar, né? Aí é um pouquinho demais, né? Até porque nem todo primeiro-ministro tem piscina em casa. Então, só o Netanyahu, aliás, muito poucos israelenses têm piscina em casa. Então, o Netanyahu ganha uma obra dessa que o Lapid não ganhou, o Bennett não ganhou. Enfim, então essa é a situação, né? Está sendo pago com dinheiro público. Mas, olha só, diante de tudo que está acontecendo aqui, isso só mostra um pouco mais a bizarrice que é a farra do Netanyahu com o poder. Essa notícia não é realmente importante frente ao resto das coisas que está acontecendo aqui. Ô, João, se o Netanyahu te chamar pra comer um churrasquinho com piscina na casa dele, tu vai, cara? Não, pô, não sou amigo dele. Além do mais, tá mó frio, pô. Pô, vai tomar um banho na piscina do Netanyahu, cara. Tomar um banho na piscina dele. A desculpa foi que a piscina do Netanyahu é importante porque ele usa a piscina no verão. Foi isso que o gabinete... Entendi. Bom, você usa no verão e não é aquecida, né? Porque não usa no inverno, então não pode. Não, nem dá ideia, João, porque daqui a pouco ele vai querer botar aquecimento na piscina e a gente que vai pagar, cara. Pô, nem dá ideia, João. É isso. Bom, já que então nem eu nem você vamos ser convidados pro churrasquinho na piscina fria do Netanyahu, vamos continuar falando mal dele. O Netanyahu, essa semana, mais uma vez, você já deu uma palhinha disso, uma outra notícia, quando a gente estava comentando. O Netanyahu, mais uma vez, ele, essa semana, deu entrevistas, ele tenta aí fugir da responsabilidade dele enquanto primeiro-ministro sobre tudo que aconteceu aí no 7 de outubro, o que é uma questão muito bizarra, né? Como é que o primeiro-ministro do país ele quer se eximir da responsabilidade pelas coisas que acontecem no país em que ele é o primeiro-ministro? Mas, além disso, a gente teve também uma tentativa aí do Gallant de apresentar, vamos dizer assim, uma nova proposta do que pode ser feita com Gaza, né? Recentemente, Netanyahu e Gallant têm trocado muitas faíscas aí no que diz respeito a Gaza, e também apresentou o Gallant, né? Apresentando propostas de um acordo entre o Netanyahu e o Gantz para esse futuro próximo aí, até que essa maldita guerra acabe. Ô, João, um dos pontos do acordo pode ser eleições em 2 anos, cara. Eu não aguento mais o Netanyahu 2 anos, não, cara. 2 anos, mas ele disse, na verdade, que o Gantz e o Netanyahu tinham que debater um calendário para eleições, né? Tipo, que seria bom para eles se eles decidissem isso, deixassem as tensões de lado, que seria mais fácil governar o país assim. 2 anos foi uma sugestão, mas poderia ser menos, né? Mas esse acordo não vai acontecer. Tipo, o Gantz não vai ficar no governo por um tempo, enfim, determinado. Ele sabe que o Netanyahu pode passar ele para trás, ele sabe que o Netanyahu não é confiável. Ele não vai aceitar isso. Agora, vamos começar pela discussão da responsabilidade. O Netanyahu deu essa entrevista para uma televisão estrangeira. E ele foi perguntado pelo repórter estrangeiro se ele não era responsável pela concepção de segurança dele, de deixar o Hamas ali em Gaza e de deixar o Qatar sustentar o Hamas e de não aniquilar o Hamas de uma vez. E o Netanyahu falou, não, eu não sou responsável por isso. Outros talvez sejam, eu não sou. Essa foi a resposta dele. Como se não fosse ele quem estabelecesse a concepção de segurança, né? O que fazer com o Hamas. E as respostas que ele deu, olha, eu não tinha apoio popular para fazer um ataque ali, né? Eu não tinha, enfim, e os próprios ministros que falaram na hora que eles estavam no gabinete, eles não apoiaram nada disso, quando escutaram as pessoas das Forças Armadas dizendo o que aconteceria se a gente atacasse Gaza. Só que ele explicou só metade da situação, né? E ele se contradisse em relação a coisas que ele escreveu no próprio livro, na autobiografia que ele lançou tem 1 ano e meio, se não me engano, comentando questões internas do governo, atacando, obviamente, seus oponentes, né? Ele contradisse várias informações que ele deu, supostas informações que ele deu nessa entrevista, ele contradisse com o Haaretz, fez uma reportagem mostrando todas as contradições, né? Tudo que ele disse na entrevista, por exemplo, na entrevista ele disse que ele não tinha apoio interno para isso, nem da população, nem
do corpo político. No livro ele diz que o corpo político queria atacar Gaza, mas que o exército foi e mostrou que ia ter um grande número de mortes se fizesse uma operação dessa, e ele foi responsável para tomar a decisão de que aquilo não ia ser o ideal, que seriam mortos soldados israelenses e palestinos também. Então, enfim, foram pegas várias contradições dele ali. No fim das contas, ele pode tentar negar o que for, porque o responsável era ele. E se alguém decide seguir a determinação do exército naquele momento, é ele. O exército não é unânime, sempre tem uma pessoa que concorda, que discorda, o chefe do Mossad nem sempre concorda com o chefe do Shin Bet. Enfim, ele sabe muito bem disso, as pessoas sabem muito bem disso. O fato é que ele não quer assumir a responsabilidade. Só que aí, ele tem duas opções. Ou ele não assume a responsabilidade e vira um fraco, porque no final das contas outras pessoas governaram por ele, ou ele assume a responsabilidade e vira um fracassado, porque ele falhou miseravelmente. Ele prefere tentar se equilibrar nos dois, mas as pesquisas mostram, essa semana teve mais uma do Canal 12, ele está ali com as suas 18 cadeiras, perdendo agora 14 cadeiras em relação às últimas eleições. Não tem condição, o cara não vai se manter no poder desse jeito. E o Gallant, enfim, já que você citou, o Gallant essa semana fez várias declarações, né? Ele está sendo muito atacado pelos fóruns mais ligados ao Netanyahu, porque ele está dizendo que é impossível recolonizar Gaza, que é impossível ocupar Gaza, ele está pedindo eleições, e é tudo que os bibistas não querem escutar. Mas ele está comprando essa briga, porque alguém tem que falar essas coisas dentro do Likud, né? E ele está falando isso. Eu gosto do Gallant? Não, pra nada, não votaria no Gallant nem com uma arma apontada pra minha cabeça. Gallant, ele é um daqueles que fez comentários de incitação ao genocídio antes da guerra. Não concordo com a gestão dele, do Ministério da Defesa, mas ele não é um completo imbecil e ele tem algum apreço pelo Estado e pela segurança do país, que enfim, que diferencia ele do resto do Likud quase inteiro, pelo menos dos parlamentares do Likud. É isso, estamos realmente em maus lençóis. Agora, você tocou muito rápido aí, né, nessa questão da pesquisa que saiu, da pesquisa eleitoral, e é até bom que seja rápido mesmo, porque não faz nenhum sentido a gente ficar comentando pesquisa eleitoral aqui, né, enfim. Mas eu acho que o principal elemento dessas pesquisas eleitorais que estão saindo agora é o seguinte, é entender qual a posição do Netanyahu hoje, né? A gente não sabe em relação ao apoio que ele tem. A gente não sabe quais serão os partidos que vão participar das próximas eleições, muita coisa vai mudar, mas a gente hoje tem um governo Netanyahu completamente enfraquecido. A coalizão dele hoje não chega, passa longe do que quer dizer, tirando o Benny Gantz, né? Estão colocando aí a coalizão até o início da guerra, que tinha 64 deputados, hoje em dia eles têm cerca de 40 e pouquinhos. Ou seja, não tem mais legitimidade para esse governo estar no poder. Eu acho que essa é uma questão também que a gente tem que discutir. Eu acho que na verdade, a única questão que dá para discutir quando a gente vê essa pesquisa eleitoral, não sobre o futuro, mas sobre o presente. O que hoje a gente tem os partidos que compõem o atual governo, e aí eu tô tirando o Benny Gantz, que o Benny Gantz entrou só por conta da guerra, não tem maioria, mas não é que não tem maioria, passa longe de ter maioria dentro da sociedade israelense hoje, e não tem mais legitimidade para estar no poder. Eu acho que essa é a questão que a gente tem que tirar aí dessas pesquisas eleitorais que saem por aí. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa esta semana. Bom, gente, como já é de costume, a gente vai aí trazer o nome dos nossos queridíssimos ouvintes que podem e estão colaborando com a gente nas nossas plataformas de financiamento coletivo. Quem puder, estiver afim de colaborar com o nosso trabalho, tá? Os links estão na descrição do episódio. Mas, enfim, para quem vive no Brasil, apoia.se/do lado esquerdo do muro e também patreon.com/do lado esquerdo do muro para quem mora no exterior. Falta nossa campanha nova. É isso, nossa campanha nova. Era isso que eu ia agora emendar. Estamos lançando, nossos queridos ouvintes, uma nova campanha para que a gente possa montar o nosso site. A gente está com muitos projetos aí e o nosso site enfim, é um deles. Então, para quem puder colaborar aí para que esse site saia do papel e entre nas nossas, como é que chama? Nas nossas massarrinas, nas nossas telas, fica também, claro, obviamente, já que eu falei os outros, o link para essa nossa campanha do site é apoia.se/do lado esquerdo site. Mas, enfim, como eu falei, tá na descrição do episódio, na descrição lá embaixo, é só dar aquele clique e vocês já têm total acesso. É isso, vamos então ao nome dos nossos queridos e queridas ouvintes. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Ângela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenha, Carlos Besso, Carlos Grum, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Archimovich, Giovanna Orso, Glenda Rubstein, Guto Pereira Nunes, Helena
Lattermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marcos Saraue, Maria Fison, Nicole Magenzo, Noah Vago, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alex Guppenmacher, Alan Tabakoff, Amir Arones, Asher Kipperstock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Roberto Mai, Rosa Heinsheim, Richard Sihel, Rubens Kohn, Silvia May e Ael Einstein. Alex Zeiler, Margarida Lacombe, Renato Bejinski, Newton Carlos Lessa Oliveira Júnior, João Vitor, Jacques Menaged, Davi Missier, Humberto Ferreira. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre os Estados Unidos. É isso aí. Como eu comentei lá no último bloco, né, o mundo inteiro sabe que o Netanyahu tá enrolando a galera. Os Estados Unidos também sabem disso. Inclusive, esse é o maior medo do governo Biden, que a política do Netanyahu agora é fazer com que essa guerra se estenda pelo maior tempo possível para que ele se mantenha no poder. E um dos elementos disso, inclusive, é essa indisponibilidade do governo em discutir o dia de depois da guerra, apesar do governo Biden colocar uma pressão muito grande em cima do Netanyahu. Ô, João, uma nova forma aí que o Biden quer adotar para manter essa pressão do Netanyahu é atrasar a ajuda que os Estados Unidos têm mandado para Israel. Sem essa ajuda, essa guerra não estaria acontecendo. Eu me lembro de já ter aí mais de um mês ter lido uma notícia dizendo que mais de 200 aviões americanos pousaram em Israel desde o início da guerra, trazendo bastante equipamento. Isso sem falar naqueles porta-aviões que estão por aqui na região. Pois é, Marquinhos. É uma estratégia que, segundo a própria mídia norte-americana, está sendo pensada, mas que ainda não bateram o martelo para isso. Não se sabe se é realmente o que vai acontecer. Agora, o que sim parece estar acontecendo é que o Biden e o governo Biden elaboraram uma doutrina Biden para o Oriente Médio, que é um plano em 3 passos, através dos quais eles estão pensando em como resolver os problemas aqui que incomodam os americanos. Então, na primeira fase, quais seriam esses 3 passos? Né? Esse foi revelado pelo Thomas Friedman, que é, enfim, um jornalista norte-americano. Quais são esses 3 passos? A primeira etapa, os Estados Unidos vão tomar uma posição firme contra o Irã, retalhando militarmente o Irã, os seus proxies na região, enfim, todos os grupos que cooperam com o Irã, de alguma maneira, para neutralizar o apoio iraniano na região. Então, seria uma ação militar, basicamente. A segunda seria estabelecer um Estado palestino através da autoridade palestina, uma autoridade palestina renovada, que seja sustentável e incapaz de ameaçar Israel. Incapaz é complicado a gente pensar o que significa esse incapaz, que é desmilitarizado ou que não tem o interesse em ameaçar Israel. E a terceira fase, os Estados Unidos querem estabelecer uma aliança de segurança regional encabeçada por Israel e pela Arábia Saudita, né, no Oriente Médio, enfim, que garanta também a criação desse Estado palestino e que possa futuramente render frutos depois para esse bloco pró-Estados Unidos no Oriente Médio e isolando o Irã. Por que o Biden está pensando nisso? Por que ele está pensando na doutrina Biden para o Oriente Médio? Porque ele cansou de esperar que Israel, enfim, decidisse qualquer coisa para os territórios. Basicamente é isso. O Biden ele chegou à conclusão de que quem tem que decidir é ele, e não Israel, e não esperar que as coisas aconteçam, e ele vai começar a tocar isso adiante, o que representa uma derrota política para Israel, catastrófica, né, imensa do ponto de vista diplomático. Mas é isso que os Estados Unidos têm a oferecer, né? É uma solução baseada, obviamente, nos seus próprios interesses, que parte deles, ou talvez todos eles, deveriam ser do interesse israelense também. Mas o governo atual de Israel, os interesses, a gente já falou quais são, né? Manter o primeiro-ministro no poder o máximo possível de tempo. É isso aí, na hora que os Estados Unidos começarem a olhar mais para o umbigo deles do que para o umbigo de Israel, que muitas vezes isso acaba acontecendo, aí vai botar a pressão no Netanyahu. Bom, João, vamos então à nossa próxima notícia para a gente tratar aí das conclusões do Tribunal de Haia. Isso aí, semana passada, na sexta-feira, o tribunal deu seu parecer inicial, né, a respeito, né, do processo iniciado pela África do Sul contra Israel por crime de genocídio. Na semana passada, não saiu nada de muito especial, né? Foi uma questão muito interessante, porque o que aconteceu basicamente foi o seguinte: eles não descartaram, né, o processo sul-africano, dizendo que há elementos que podem sim representar, né, que pode estar realmente acontecendo um genocídio em Gaza, ou seja, não descartaram essa possibilidade, o que foi um problema muito grande para Israel, né, porque o julgamento continua, e por outro lado, eles não disseram, né, não deram nenhuma medida
muito, muito grande, vamos dizer assim, muito forte, no sentido de parar a guerra, o que seria uma pancada maior ainda em Israel. Do lado palestino, a gente viu muita gente comemorando, né, essa decisão, porque mantém Israel no banco dos réus, mas eu acho que, João, o que a gente deveria ter visto era muita gente condenando, porque afinal de contas, o que a gente vê é a guerra continua e 130 e tantos reféns israelenses do lado de lá sofrendo também absurdamente, e o jogo segue como não deveria seguir. E aí, o que mais a gente pode tirar dessas conclusões? Pois é, a gente comentou sobre esse caso na semana passada, imediatamente após a declaração do tribunal, e a gente agora teve uma semana para ver a repercussão da decisão do tribunal na sociedade, na política israelense. Né? E aí, o que a gente viu aqui? A gente viu que a principal ameaça, como a gente comentou na semana passada, ela foi afastada, que era de interrupção da guerra. A gente também viu que existe uma preocupação, porque o tribunal ele não eliminou a possibilidade de que Israel esteja cometendo crime de genocídio, viu que parcialmente a acusação da África do Sul ela encontrava elementos de razoabilidade e emitiu medidas protocolares a serem adotadas por Israel. A medida sobre incitação ao genocídio, como a gente comentou tantas vezes agora nesse episódio, ela não parece ter surtido muito efeito, porque as pessoas continuam falando, né? Sem nenhum medo, sem nenhum receio. Mas a questão da ajuda humanitária, ela se transformou num problema aqui em Israel, porque na mesma semana que a ONU pede o aumento da ajuda humanitária, que o tribunal, no caso, pede o aumento da ajuda humanitária, famílias de alguns reféns e outros militantes também foram até a fronteira, até a passagem com a faixa de Gaza, deitaram na frente dos caminhões, querendo impedir a entrada dos caminhões com ajuda humanitária de entrarem na faixa de Gaza para enfim, levarem comida e, enfim, esses produtos básicos para a vida dos palestinos lá. Uma ex-sequestrada, né, uma refém liberta, né, ela foi até esse local, até enfim, o checkpoint de passagem, e ela disse, vocês têm que parar com isso, porque se vocês não deixarem essas coisas entrarem, inclusive para o Hamas, os outros reféns também não vão receber comida. Né? Enfim, o argumento que ela opta, que é um argumento que acaba sendo mais convincente, ele é triste, porque, enfim, se preocupem com os israelenses que estão lá, né? Dane esses palestinos. Mas basicamente, qual é o argumento dessas pessoas? Até que os reféns sejam libertos, que não entre nada para eles lá. Né? É a população querendo obrigar o Estado a decretar punição coletiva, que é crime de guerra. Né? Então, a população não entendeu ainda enfim, o processo no qual Israel está inserido. Não entendeu e não vai entender, porque, enfim, a imprensa até que dessa vez tentou explicar aqui ou ali o que significa isso, algumas coisas, de uma maneira bem diferente, seguramente, do que vocês fora de Israel escutaram, os que estão escutando a gente de fora de Israel, mas ela tentou. Agora, a população, a opinião pública, ela não está, enfim, disposta a compreender o que significa esse julgamento. E para o governo, e para esses insensatos do governo, para os psicopatas, isso é bom, porque eles também lidam como se Israel não tivesse, como se não fosse réu de um julgamento por genocídio. Só que isso pode ser catastrófico para o futuro do Estado, pode ser muito problemático para o futuro do Estado, caso Israel seja condenado, que não seja por genocídio, mas por outros crimes de guerra. E aí se representa uma série de sanções que o país pode receber, desde não poder comprar armas de determinados países, até oficiais do Estado poderem receber voz de prisão, oficiais do Exército poderem receber voz de prisão caso façam viagens internacionais, porque a Interpol vai estar atrás deles. Né? Enfim, isso entre milhões de outras possibilidades variáveis aí no meio do caminho. Então, tudo isso aí, a população não tem noção e não quer ter noção, porque a guerra aliena as pessoas, a guerra desperta o lado mais irracional nas pessoas, enfim, isso é o que a gente está conseguindo ver desde então. O governo mudou alguma atitude? Não. A coisa que a gente viu acontecer foi elementos ligados ao governo criticarem o juiz Aaron Barak, o representante israelense no tribunal, né, ad hoc, e por ter votado a favor de duas decisões do tribunal, né, que foram a de criminalizar a incitação ao genocídio, embora a justificativa do Aaron Barak tenha sido uma justificativa que não condena Israel por genocídio, nem suspeita que Israel esteja realizando genocídio. O que ele disse foi, aqui a gente está avaliando dois crimes diferentes, um é o genocídio e outro é a incitação ao genocídio, e a incitação ao genocídio realmente acontece, essas pessoas têm que ser punidas, e a outra é da ajuda humanitária. Ele disse, eu apoio que entre mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. As outras, ele se manifestou de maneira contrária, porque ele não viu coerência na acusação da África do Sul. Mas só o fato dele ter votado dessa maneira, nessas duas votações, e ter deixado a juíza de Uganda, né, sozinha na sua votação favorável a Israel, desagradou os elementos bibistas na sociedade israelense, enfim, e os que se dizem hebraico, os shofarot, né, as cornetas que estão soando a favor do Netanyahu, né, e tentando gritar mensagens de apoio ao primeiro-ministro nesse momento. Não são a maioria da população, para nossa sorte, mas enfim,
essa é a repercussão que a gente viu do julgamento no dia de hoje na sociedade israelense. No futuro a gente vai acabar vendo mais, porque isso não vai acabar agora. Exato, até porque o tribunal falou que em um mês eles se reúnem novamente para reavaliar, né, a situação. E como a gente veio falando aí o episódio inteiro, né, os ministros não estão muito preocupados, né, com toda essa acusação de incitação ao genocídio, continuam falando as suas asneiras e seus crimes, né, abertamente. E aí daqui a um mês o tribunal se reúne para tomar novas decisões. Agora o Barak tem que ficar de olho, né, cara, porque se continuar assim daqui a pouco vão levar ele para a comissão de ética também para expulsá-lo do cargo de juiz, ou seja lá o que for, né? Porque qualquer pessoa que se coloca contra o governo ou contra a política israelense pode ir pro buraco. É isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Não, podemos ficar por aqui. Bom, eu tenho mais uma coisa para declarar, então, na verdade, é só mais uma vez passar aí o site do passar o link, né, da nossa próxima campanha de financiamento coletivo para a construção do nosso site. Para quem puder ajudar para que o nosso site saia do papel e venha para as telas, apoia.se/lado esquerdo site. De qualquer forma, está na descrição do episódio, é só clicar e colaborar com o nosso trabalho. Obrigadão. É isso, João. A gente fica por aqui, então, gravamos nosso episódio na semana que vem. Forte abraço, cara. Um abraço, até mais.